Hoje é 29 de julho de 2020, uma quarta-feira. São 11 horas e 23 minutos. Este serventuário do Sistema Jurídico Nacional está sendo obrigado a trabalhar com as precauções de estilo, mas é preciso, porque esse sistema online de distribuição da justiça não pode substituir o contato físico. É preciso estar. O juiz precisa estar conosco também. Não pode ser uma contingência ausente, fingindo estar presente. Então a escriba vem ao trabalho em traje esporte, mesmo porque aqui é um artigo de Leandro Carnal respeitante a isto. Imagine-se este escrevente de direito penal vindo fazer suas crônicas de beca por cima e de bermuda por baixo. Pode acontecer, mas não deve suceder. Então, o escriba vem assim mesmo, com descrição adequada, mas em roupa esporte, porque no fim das contas está desafiando o sistema enquanto vem trabalhar, pertencendo ao grupo de risco. Mas faz parte do jogo. Vá-se ao Estadão de hoje. Um artigo longo de José Roberto Batóquio, que foi presidente do Conselho Federal da Ordem, um criminalista ilustre, muito ilustre no Brasil, com quem, aliás, este escriturário de direito penal e processo penal brasileiros se dá muito bem, embora à distância nós estamos afetivos, cada qual no seu ramo. E José Roberto Batóquio escreve um artigo longo, Ambiência Democrática, Sistema de Justiça Autoritário, que esse escriba vai reproduzir. Não é costume do site reproduzir artigos publicados na imprensa em geral, mas essa contribuição de Batóquio é merecedora de um estudo muito atento, mesmo porque a preocupação dele é a mesma deste escriba. O Paulo Sérgio falou nisso ontem ou anteontem, quando colocou uma contribuição no site com um título falando alguma coisa sobre a pesquisa pela arrumadeira dos lençóis da primeira-dama. O título é parecido com isto. O escriba não há de verificar a nomenclatura perfeita, mas quem quiser examinar aquilo vai achar com facilidade. Esse artigo de Batóquio é importante. Foi presidente do Conselho Federal da Ordem, um grande contributor, a palavra existe, para o nosso estatuto, que está em vigência plena até hoje, e merecedor de elogios em razão disso aí, embora o tenha feito enquanto deputado, crê este escriba, enquanto deputado federal. A propósito da nossa transmutação ou transmudação das nossas lideranças na política da OAB, que eventualmente, de vez em quando, alternadamente ou alternativamente, deixam a corporação e partem para
um cargo eletivo, contribuindo, é certo, para o aperfeiçoamento das relações entre a sociedade e o poder no Brasil, esse escriba tem restrições. Olha sempre com um certo grau de apreensão quando um colega ilustre deixa a liderança na Ordem dos Advogados e parte para o campo da nossa, vamos chamá-la, política no sentido específico de relação entre o líder e a sociedade como um todo. É uma preocupação, sim, deste antigo profissional do direito penal e um sobrevivente de outras épocas, sim, porque nós corremos o risco das nossas lideranças em formação ou daquelas que amadurecem, sim, no trato diário, diuturno, constante e perigoso até com as autoridades, enquanto liderando os hoje mais de 1 milhão de advogados e advogadas brasileiros. As nossas lideranças atravessam a ponte entre a corporação e esse jogo, que é um jogo terrivelmente complexo e perigoso, sim, representado pelo composto, dependendo de eleições e de eventual conspurcação da autenticidade. Os nossos companheiros sabem o que devem fazer, conhecem a hora em que precisam fazer e têm, hipoteticamente, o nosso aplauso quando determinam conscientemente a ultrapassagem da política da OAB para a chamada política, dependendo de eleições externas. Isso é bom de um lado. É preocupante do outro, porque muitas vezes os nossos líderes e líderes amadurecem e se endurecem até no jogo que a OAB tem, na disputa, e disputa sempre conflitante com o poder posto ou com o poder imposto. Nós os preparamos, ou eles se preparam para isso, e depois nos deixam com um amargamento na boca, porque as nossas lideranças que nos conduzem a caminhos sempre corretos nos abandonam nessa luta partidária interna na própria OAB e vão tresnadar em locais outros que às vezes são aviltantes da autenticidade que nós precisamos ter na disputa pela manutenção, inclusive, da nossa democracia, que está em caminho ainda de amadurecimento. Isto não tem destinação concreta, não tem destinação específica, mas aqueles advogados ilustres, e são ilustres sim, que nos representam na corporação dentro desse conflito que se multiplica a cada 3 anos, hoje em dia, dependendo do nosso novo estatuto, aqueles colegas que amadurecem, que se preparam para dirigir os nossos destinos, às vezes nos deixam, nos abandonam. E nós ficamos sedentos, porque
fica na liderança ou na presidência da classe, fica um buraco, um vazio, aguardando preenchimento que dificilmente continua a existir. Isso vale, evidentemente, em todos os padrões da nossa competição externa, na vereança, nos conflitos pelas assembleias estaduais, no Congresso em si, no Senado, porque a OAB lá em Brasília precisa, sim, de gente muito valente a nos representar. E, de repente, hipoteticamente, eventualmente, ocasionalmente, os nossos líderes nos deixam e vão disputar na política das eleições chamadas reais ou diretas no sistema eleitoral brasileiro e, num sentido bem pragmático, nos deixam a chupar os dedos. Isto é uma colocação que este muito antigo criminalista, herdeiro de um tempo que já passou e que não há de chegar outra vez, é uma colocação, uma ponderação que este velho falcoeiro das disputas dentro da OAB quer deixar para que os nossos companheiros, todos eles ilustres e muito bem postos na advocacia, inclusive, reflitam conosco se é bom ou se é ruim, que eles nos deixem e partam para a disputa eleitoral aí fora. Voltando ao artigo de José Roberto Batóquio, ele especifica e fundamenta muitíssimo bem uma opinião pequena posta por este cronista no site que mantém quase diariamente na internet, concernentemente ao conflito entre a nossa democracia, e caminhamos à plenitude dela, e o sistema de justiça autoritário que vem demonstrando um potencial quase harmônico com o que acontecia sob o veso da ditadura. Naquela época, praticada a invasão do direito pelo chamado Poder Executivo, e hoje com uma transmutação para o próprio sistema judiciário, que se volta à defesa da democracia, mas tem praticado muita vez o exercício de comportamentos jurisdicionais extremamente preocupantes para aqueles que já viveram o suficiente para poderem estabelecer ou a antinomia ou a harmonia entre aquilo que passou e aquilo que vem por aí. Depois disso, ou no entremeio disso, este escriba hoje na madrugada estava pensando, porque ele sempre pensa um pouco naquilo que vai fazer na manhã seguinte. Quase todas as manhãs são preenchidas por um pedacinho de uma crônica ou outra. E o escriba estava a pensar e de repente lhe veio à cabeça que se está a comemorar o centenário, não. Se está a comemorar uma data muito importante, a vida que já se foi de Vinícius de Moraes. E foi ao celular, que é o nosso herói às vezes, é o nosso títere, foi abaixo do travesseiro e encontrou um poema de Vinícius de Moraes dito por Tom Zé.
e vai tentar repeti-lo. Esse escriba vai tentar repetir essa representação de Tom Zé, e se prontificando a pagar os direitos autorais, se a tanto se chegar, porque o escriba não quer violentar essa lei que rege os direitos autorais. Vai por Tom Zé, dizendo Vinícius de Moraes. E se por acaso as empresas que significam, ou que estratificam, ou que pontificam na preservação da memória de Vinícius de Moraes, se pretenderem cobrar os direitos autorais, o escriba está à disposição para fazê-lo, porque precisa muito dar um abraço no velho Vinícius, embora ele já esteja nas nuvens, através ou por meio de um seu digno representante, que é também o poeta e cantor e autorizador da nossa respeitosíssima audiência, Tom Zé. Vamos ficar por aqui, fechar o jornal de hoje, deixar as nossas considerações para os nossos colegas e la nave vá.